Lecce contra Lazio pela Série A. Um jogo que, no papel, parece ter um favorito claro. Mas será que é tão simples assim? Hoje a gente vai deixar o clubismo de lado e mergulhar fundo nos números para entender a verdadeira história por trás dessa partida. E logo de cara, a gente já viu o panorama, né? De um lado, o Lecce, ali na zona de rebaixamento em 18º. Do outro, a Lazio, bem mais tranquila, em 9º lugar. Parece aquela clássica história de Davi contra Golias, mas a pergunta é, será que os dados confirmam essa impressão inicial? E tá aqui a nossa principal ferramenta para essa análise. É um resumo estatístico completo do confronto. À primeira vista pode até parecer só um monte de números jogado na tela, mas cada um deles conta um pedacinho da história. E é daqui que a gente vai tirar alguns insights bem interessantes. Então, bora começar pelo básico, olhando o quadro geral. A posição na tabela e, mais importante, como as equipes chegam para esse jogo. Porque às vezes, o que parece óbvio pode esconder uns detalhes bem cruciais. Ok, vamos lá. A Lazio leva vantagem na posição da liga, claro, e também no confronto direto, com 56% de aproveitamento histórico. Mas, olha só a última linha. A fase de ambos os times nos últimos 6 jogos é classificada como ruim. Isso aqui é super importante, porque meio que nivela as coisas e mostra que nenhuma das equipes está chegando com a moral lá em cima. Bom, se os dois times estão vindo mal, a grande questão é, qual ataque tem mais chance de resolver a parada? Vamos dar uma olhada no poder de fogo de cada um para ver quem pode de fato fazer a diferença. E olha só isso, a primeira grande surpresa da nossa análise. Quando a gente olha quem costuma marcar o primeiro gol, os dados mostram um empate perfeito, 50% para cada lado. Isso indica que, pelo menos no começo do jogo, não tem favorito. A partida pode começar bem equilibrada. Antes de continuar, uma explicação rapidinha aqui. Gols esperados, ou XG, não conta os gols que realmente aconteceram, mas sim a qualidade das chances que um time cria. É uma ferramenta muito boa para a gente entender a real capacidade ofensiva de uma equipe, sabe? E o número do Lecce aqui é bem baixo. Apenas 0,60 gols esperados por jogo. Isso mostra, na prática, uma dificuldade muito grande em criar oportunidades claras de gol. É um ataque que realmente sofre para ameaçar de verdade o adversário. A Lazio é um pouquinho melhor, com 0,73. Mas, vamos ser sinceros, ainda é um número bem modesto para um time da parte de cima da tabela, né? Isso só reforça a ideia de que o ataque da Lazio também não está vivendo lá seus melhores dias. Então, o resumo da ópera é este. Os dados são bem claros. Apesar de uma pequena diferença, a análise classifica o ataque dos dois times como ruim. Ou seja, quem está esperando um show de gols, talvez seja melhor diminuir um pouco a expectativa. Se os ataques são fracos, a lógica é simples. O jogo provavelmente vai ser decidido lá atrás, na defesa. Uma defesa sólida pode ser o grande trunfo quando os times não conseguem marcar. Vamos ver quem se dá melhor nesse quesito. E é aqui que a gente encontra a maior diferença entre as equipes. Enquanto a defesa do Lecce é classificada como regular, a da Lazio é considerada boa. Essa é a primeira vantagem clara, bem significativa, que os dados apontam para a Lazio. E esse dado aqui é impressionante. Ele mostra perfeitamente a força defensiva da Lazio. Eles simplesmente não perderam nenhum primeiro tempo nos últimos jogos. Empataram em mais de 83% das vezes. É um time que se fecha, uma verdadeira fortaleza, e é muito difícil de ser batido no começo das partidas. Agora, em total contraste, a gente vê a grande fraqueza do Lecce. Eles perdem quase 67% dos segundos tempos. É um número alarmante. Enquanto a Lazio se segura, o Lecce parece desmoronar na segunda metade do jogo. Este é um dado absolutamente crucial. Ok, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. A gente tem ataques fracos, uma defesa bem superior à outra e padrões de desempenho completamente diferentes em cada tempo de jogo. Agora, a pergunta de $1 milhão: como tudo isso se traduz numa previsão para o resultado final? As odds de aposta dão um caminho bem claro. É só lembrar, quanto menor a odd, maior a probabilidade. E o resultado mais provável, segundo o mercado, é o empate. Logo em seguida, vem a vitória da Lazio. A vitória do Lecce é vista como o cenário mais difícil de acontecer. Então, a tendência de um jogo mais amarrado com poucos gols. Mas, para a gente ser ainda mais específico, quais são os placares exatos com a maior chance de acontecer, segundo os modelos estatísticos? E os números são fascinantes. O placar mais provável de todos, com mais de 26% de chance, é o 0-0. O que faz todo sentido, né? Com 2 ataques ruins. Logo depois, vem a vitória da Lazio por 1-0, que combina o ataque modesto deles com aquela defesa superior que a gente viu.
Então, para resumir, a análise fria dos dados nos conta a história de um jogo que tende a ser um empate sem gols ou, no máximo, uma vitória magrinha da Lazio, decidida pela defesa. Mas, a gente sabe, futebol não é matemática pura. A grande questão que fica no ar é: será que a paixão e a necessidade do Lecce podem superar a lógica dos números? Bom, isso a gente só vai descobrir quando a bola rolar.